Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você sempre. Curta, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder o conteúdo. Hoje eu vou contar o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu tive uma crise de ansiedade. Ao contrário de que muitas pessoas pensam que a ansiedade é falta de fé, a ansiedade é falta de Deus. Não, não é falta de Deus. Não é falta de fé. A crise de ansiedade que eu tive ontem não foi falta de oração, mas foi o excesso de espera. Esse mês tem sido bastante difícil. Faz 4 anos que eu conheci uma pessoa, a Tairine, uma pessoa muito importante na minha vida. A gente conversa por chamada de vídeo todos os dias, quase que o dia todo. E nós fizemos planos, nós fizemos propósitos e apresentamos diante de Deus. Tentamos algumas vezes realizar esse propósito, mas ontem apertou aquela sensação de impotência, de querer que a coisa aconteça, de resolver tudo agora. Em meio disso tudo, tive aquela crise forte mesmo de ansiedade, aquela angústia de doer, mas eu entendi, né? Graças a Deus, eu me lembrei que eu não estou sozinho. Eu tenho o que eu preciso aqui, na palavra de Deus. E já no final da tarde, bem aliviado até, começo da noite, eu falei com Deus mais uma vez e ele me fez lembrar do que está escrito ali no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, que embora as pessoas digam que é falta de fé, que é falta de Deus, mas está escrito assim, olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não disse que a gente não ia ter angústia, ele também não disse que a gente ia ter tudo na hora, que a gente ia conseguir resolver tudo, mas ele disse que estará conosco. Isso ele disse. E eu comecei a pensar lá atrás, no ano de 2020, quando eu fiz uma oração, falei que ia buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, para que eu saísse da situação que eu estava vivendo, uma situação muito difícil. Se você quiser saber sobre isso, como em todos os vídeos, eu falo, olha, acompanhe os demais vídeos no meu canal. Lá eu conto a história até chegar a esse momento. Mas eu lembrei, não fique ansioso com as coisas, não se preocupe com o dia de amanhã. Eu percebi que não é falta do amor de Deus, não é falta de amor. A minha ansiedade é por eu querer pular etapas. Eu não deixar na mão de Deus o que totalmente aquilo que eu preciso deixar na mão de Deus. Eu querer resolver o que ele ainda está construindo na minha vida. A gente tentar assumir o controle do tempo, o controle de coisas que a gente não tem. Um pouco dessa ansiedade tem a ver com o que está acontecendo, principalmente no Brasil hoje. Vejo o judiciário deixando coisas para trás, eu vejo o legislativo e o executivo priorizando coisas que não tem nada a ver. Sou uma das pessoas que tem sido atingida pelas decisões tomadas pelo Estado. Mas eu acredito sim que Deus vai resolver tudo. E eu oro, como está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 7, diz assim, ó, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, bater se abrir-se-vos-á. Eu pedi, eu orei, eu oro todos os dias, eu tenho buscado todos os dias. Mas ontem eu entendi que pedir não significa exigir prazo. Não depende da minha vontade, de quando eu quero, mas depende dele, no tempo dele. Como está escrito ali no
no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado. Se você quiser entender, leia, abra sua Bíblia ou pesquisa aí na internet, Eclesiastes capítulo 3. Eu entendi que, inclusive, o amor, o encontro, o estar junto, também tem o seu tempo. Eu entendi que os pensamentos de Deus, como diz ali em Isaías 55, capítulo 8, os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Bom, eu queria que fosse rápido, mas eu comecei a meditar na palavra, comecei a meditar em tudo isso que eu tenho visto Deus fazer na minha vida, principalmente nesses últimos 6 anos. Eu fiz como o cego de Jericó. Eu parei de escutar as pessoas em volta e comecei a escutar Deus. E hoje eu estou aqui. A minha crise não foi uma derrota. A crise que eu tive ontem não foi uma derrota. Na realidade, foi uma revelação, como eu falei nos vídeos anteriores, foi um sinal. Eu não preciso que isso aconteça agora. Eu até quero que isso aconteça agora, mas eu não preciso que isso aconteça. Eu preciso que esteja tudo preparado para quando acontecer. Eu preciso que isso aconteça no tempo certo, do jeito certo, para que esteja da maneira certa, porque Deus ele faz o perfeito. Por isso eu digo, os meus pensamentos não são o mesmo de Deus. Talvez eu passe por isso um pouco mais de tempo. E talvez você esteja vivendo por algo parecido. Esperando, orando, planejando. E parece que nada sai do lugar. Mas deixa eu dizer, a espera não é ficar parado, é se preparar. A ansiedade quer acelerar, mas Deus quer te estruturar. Deus quer te preparar, porque se a gente receber uma bênção adiantada, ela pode se tornar maldição, porque a gente não vai saber o que fazer. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Foi o que aconteceu comigo ontem. E se você está passando por um processo parecido com esse, comenta, compartilha, escreve aí, ó. Eu escolho confiar no tempo de Deus. Vou dizer, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu tenho experimentado isso nos últimos, eu acho que toda a minha vida, né? Porque se eu hoje eu tenho diagnóstico da esclerose múltipla, em partes é por conta da ansiedade que eu tenho desde criança, é por conta de estresse. Mas como eu disse, veja nos vídeos anterior, tá? E eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, você comente, você curta, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.